Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, bem-vindo ao programa Falando com, e hoje voltamos a falar com o Sr. Professor Carlos Sinogas, é professor do Departamento de Biologia da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora. Já aqui esteve connosco. Permita-me só uma pequena correção. Uma correção. Foi criada uma área departamental, uma escola de saúde e desenvolvimento humano na Universidade de Évora, e eu fui uma das pessoas que se transferiu do Departamento de Biologia para o Departamento de Ciências Médicas e da Saúde, da nova Escola de Saúde da Universidade de Évora. Pronto, dá para falar, a pessoa é a mesma, as funções são as mesmas, mas formalmente já não sou membro do Departamento de Biologia, sou membro do Departamento de Ciências Médicas e da Saúde, da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano. Escola de Saúde, mudou também de escola. Exatamente, a nova Escola de Saúde foi criada, entretanto, eu fui uma das pessoas que integrei essa nova Escola de Saúde. Muito bem, fica aqui feita a correção. De qualquer modo, dizia eu que o Sr. Professor esteve aqui connosco, também num programa um pouco mais alargado, neste mesmo programa, há mais de um ano. Estava isto, não se pode dizer no princípio, mas as coisas estavam em uma determinada forma, diferente. E muita água correu debaixo das pontes até agora, não é? É verdade. E pensamos que foi muito importante essa sua intervenção aqui, porque clarificou muitas dúvidas, muitas coisas que às vezes as pessoas pensam, e foi importante até para as pessoas perceberem como é que tudo isto evolui. E agora, passado este tempo todo, também é importante voltar a falar nisso. Há parte das vezes que o Sr. Professor amavelmente acedeu aos nossos pedidos para dar várias informações noticiárias e tudo isso, que desde já lhe agradeço, e também mais uma vez a sua paciência para estar connosco a prestar estes esclarecimentos. Vamos começar por falar, se estiver de acordo, sobre a evolução do vírus. Ele é mutante, vai-se mudando, o que também não é novidade nenhuma. O Sr. Professor explicou-nos isso da outra vez, que isso iria acontecer, acontece com todos. Parece que eles não são muito perfeitos, não se reproduzem exatamente iguais, vêm ali com umas diferenças. Eles são perfeitos por isso mesmo. São perfeitos por isso mesmo, porque se eles fossem iguais já não existiam, e é por se mudarem que eles existem. Mas, Sr. Professor, certo, mas olhando, por exemplo, a raça humana, se nós fôssemos mutantes era um problema, estávamos sempre E acha que não estamos a mutar? Já reparou no tamanho dos pés dos seus filhos comparado com o tamanho dos pés dos seus pais? Pois são maiores, não é? Pois são maiores, em 2 gerações. É uma mudança que é muito interessante. À altura, por exemplo, que são os estados nutricionais, as modificações genéticas que ocorrem, é inevitável. Ou se muda e se adapta, ou não existe. Pois, as cabeças também estão a ficar maiores, não é? Exatamente. Como se previa. Bom, mas o vírus vai mudando, vai mudando muito depressa, ou não, pelo menos da observação de um leigo como eu, e tivemos novas estirpes, as mais faladas foi a alfa, no princípio, a delta e agora a omicron. Cada uma característica diferente. O que tem de comum é que tem características diferentes, é o que dizem os cientistas. Ainda sabemos pouco, vão sabendo mais um bocadinho, mas falta sempre saber qualquer coisa. Depois esclarece mais qualquer coisa, mas fica mais uma dúvida. Bom, não é nossa pretensão, também não vamos pedir isso, que tire as dúvidas todas, É possível. Mas eu gostava, de facto, que o Sr. Professor desenvolvesse esta situação das mutações. Já da outra vez falámos, mas agora temos as estirpes que vieram e, objetivamente, estas 3, pelo menos, ou outras, que entender útil dizer sobre esta matéria. Eu não me recordo se da outra vez falámos nisso, mas penso que sim, penso que teremos falado. Aquilo que se considera com frequência que os vírus não são espécies, no sentido literal que nós temos, mas são aquilo que se diga quase espécies. Ou seja, não há uma forma de definir em concreto uma entidade viral. O vírus entra no nosso organismo, quando sai já é outro, quando sai já é diferente, porque se adaptou à circunstância, àquilo que é a agressão que nós lhe fazemos no nosso sistema imunitário. Acontece a mesma coisa ao nível da comunidade, ou seja, os vírus estão permanentemente a mudar. Se não estivessem a mudar, não sobreviviam. Eles conseguem sobreviver porque estão sempre a mudar. E aqui temos 2 exemplos que eu acho que dá para nós percebermos, provavelmente em termos de evolução, a diferença entre 2 vírus interessantes, se quisermos,
dois vírus, a RNA, com atitudes comportamentais, se quisermos, alterações, mutações diferentes. O vírus do ébola e o vírus da Covid. Enquanto que o do ébola é um vírus extraordinariamente nocivo, tem umas taxas de letalidade da ordem dos 50%, ou seja, 100 pessoas infectadas, 50 são extintas, são mortas pelo vírus. No caso da Covid, nós temos taxas da ordem de 1%, talvez até menos que 1%. O que quer dizer que este vírus tem maiores probabilidades de preservar o hospedeiro, de se manter, de se replicar, de se reproduzir e de fazer mais mutantes, mais variantes. Okay? E aquilo que é a evolução futura, aquilo que representa esta Omicron, é exatamente isto, ou seja, preservando melhor o hospedeiro, ele replica-se melhor. Ao não matar o hospedeiro, é mais facilmente consentido. Nós, com o nível de infecção que estamos hoje, imaginemos há um ano atrás, com este nível de infecção, como é que nós estávamos? Estávamos todos fechados, cada um em seu quarto, não é? Aquilo que era a lógica do confinamento. E neste momento não. Porquê? Porque a patologicidade não é a mesma. Nós estamos com um número de 40 e tal mil casos de infecções diárias e com, enfim, um número de mortes que é significativo em termos absolutos, é pouco significativo em termos relativos. Temos um conjunto de internamentos hospitalares que é pouco significativo também em termos relativos do número de infecções que temos. Ou seja, o vírus sendo mais benigno no sentido patogénico, no sentido patológico das pessoas, tem mais vantagens, tem mais probabilidades de se manter. E sendo mais infeccioso, melhor ainda se mantém, que é o caso desta Omicron. Há uma tendência para se tornar endémico, para se adaptar à circunstância e coabitarmos todos, ficarmos todos juntos. Okay. Mas, Sr. Professor, uma das conversas recorrentes que se ouve aos técnicos é que hoje, digamos, o efeito do Omicron comparativamente aos outros, que o Sr. Professor descreveu, portanto, essa facilidade de transmissão e tudo mais, mas não é tão nocivo, que isso se poderá dever à vacinação. Será totalmente verdade isto, ou será a mesma espécie que evolui para essa situação que o Sr. Professor disse? Ora bem, os vírus evoluem em função da circunstância, da envolvente. E a envolvente que eles têm neste momento é uma, em Portugal, nomeadamente, na Europa, é outra em África, por exemplo. De forma que o que é que nós vimos? Esta Omicron, onde é que ela veio? Provavelmente da África do Sul, provavelmente. Ou seja, as condições de evolução do vírus dependem daquilo que é a agressão a que eles são sujeitos. Se nós tivermos maior nível de vacinação, vamos ter um maior nível de pressão dos nossos anticorpos que estão preparados pela vacina contra o vírus. E o vírus que vai sobreviver é aquele que conseguir ultrapassar essas barreiras que lhe são colocadas tanto pela vacinação quanto pela infecção natural, quanto pelas próprias defesas naturais do organismo. Naturalmente que a infecção é fundamental, assim como a vacinação é fundamental, para de alguma forma permitir a seleção dos vírus. Os vírus vão ser selecionados de acordo com aquilo. Uma coisa que eu acho que não sei se falaram, mas penso que inclusive seremos falado outra vez, o facto dos coelhos qualquer dia serem alérgicos ao alcatrão. Falámos nisso, penso eu. Capaz. Porquê? Porque face àquilo que é a envolvente que eles têm, os que forem para o alcatrão morrem, os que não forem para o alcatrão sobrevivem, os que forem alérgicos são aqueles que vão evoluir, os que vão cá ficar. Com os vírus estamos a falar exatamente a mesma coisa. Quais são os vírus que vão evoluir? Que eles conseguirem escapar às ciladas que nós lhes fazemos, seja de forma natural, seja de forma artificial com as vacinas. De forma que as vacinas são fundamentais para que os vírus possam ser selecionados, e são selecionados também em função das vacinas. Não é credível que qualquer vírus que evolua no sentido de ser mais suscetível a uma vacina. Ele vai evoluir no sentido de ser menos suscetível à vacina. São esses que vão sobreviver. São os peixinhos que não têm medo dos tubarões, porque têm medo de ser papados. Aqueles vírus que perderem capacidade de resistir à vacina, esses não vão estar cá para dizer como foi. Esses vão desaparecer, à medida que a vacinação vai aumentando. Os que vão sobreviver são os que forem capazes de resistir à vacina. Okay? O que nos leva a ter que arranjar sempre vacinas diferentes, como acontece. Não necessariamente. A partir do momento em que o vírus se adapta, que entra em processo endémico, faz parte de nós. Nós temos todos milhares de sequências retrovirais, vírus parecidos aos vírus da SIDA, e não é por isso que nós nos andamos a perturbar ou a vacinar, até porque não podíamos vacinar, não há vacina disponível para isso.
Agora, o vírus um dia destes vai se adaptar a nós vamos nos adaptar ao vírus, provavelmente só em situações limite, situações de insuficiência imunitária ou situações de mais idade, é que precisamos de alguma forma, arranjar argumentos para nos defender do vírus. No caso da gripe, não faz sentido um jovem vacinar-se contra a gripe não é patogénica para os jovens, eles lidam muito bem com a influenza, com o vírus da gripe, e com este coronavírus vai acontecer uma coisa provavelmente do género, ou seja, ele vai se adaptar à espécie, a espécie vai se adaptar a ele. Enfim, penso que também teremos falado nessa altura daquilo que é a mixomatose e os coelhos na Austrália, em que foram colocados coelhos para comer os matos e depois os coelhos não tinham predador natural, puseram lá os vírus da mixomatose das batatas para destruir os coelhos e eles adaptaram-se um ao outro. E neste momento, tanto os vírus quanto os coelhos da Austrália são diferentes dos europeus, foi de onde eles foram. E é isso que vai acontecer com este vírus, vai se adaptar a nós vamos nos adaptar a ele. De qualquer modo, a vacina aqui, a vacinação é importante, porque normalmente, quando falamos nessa altura, o que era habitual era quando aparecia um vírus novo, começava-se a trabalhar na vacina e demorava muito tempo, 8, 10 anos. Sim. Já se falava na possibilidade desta vez as coisas andarem muito rápidas e de facto andaram. Portanto, era uma questão, para um leigo como eu, era uma questão de otimismo ou pessimismo, não passava daí, não é? Hoje vem-se a verificar que foi possível, portanto isso de facto foi possível e era isso que eu gostava de lhe perguntar, porque há novidades nestas novas vacinas, não é? Portanto, elas usam técnicas que não eram usuais. Exatamente. Ora bem, esta tecnologia destas vacinas novas que nós estamos a usar para a Covid é uma tecnologia que vem a ser desenvolvida nos laboratórios há mais de 30 anos e é por estar desenvolvida há muito tempo, muito desenvolvida, que foi possível em muito pouco tempo colocar vacinas disponíveis no mercado. De alguma forma são vacinas que lidam com os ácidos nucleicos, com os RNAs e os DNAs, e sempre houve um receio muito grande de que as reações adversas pudessem ser muito significativas, porque são reações adversas potenciais a médio e longo prazo. E isso fez com que houvesse, nomeadamente as terapêuticas genéticas, tenham tido um atraso significativo, e aquilo que é a utilização destas vacinas tenha sido atrasada, se quisermos. O conceito estava cá, as vacinas tinham sido desenvolvidas, tinham sido estudadas, não estavam a ser usadas na espécie humana por receios do que pudesse acontecer. Ora bem, todos os medicamentos, assim como todas as vacinas, nós fazemos sempre uma avaliação risco-benefício. Há um risco associado a todos os medicamentos, a própria aspirina tem um risco, e há um benefício, e tem que ser avaliado esse benefício versus o risco. Neste momento, aquilo que era o risco que se assumia para estas vacinas é um risco que foi compensado pelo benefício de quebrar uma pandemia que estava em curso, de forma que passou a ser interessante usar estas vacinas no contexto pandémico, que não seria num contexto não pandémico. Por isso é que estas vacinas que já foram, enfim, já tinham sido desenvolvidas há muito tempo, não para estes patógenos, mas para outros patógenos, havia inclusive uma vacina já para o ébola, com esta mesma tecnologia, havia uma vacina experimental para o HIV, com esta mesma tecnologia, mas tinha umas lógicas muito diferentes destas. O que quer dizer que... Mas quais tecnologias, Sr. Professor? As tecnologias de utilização do DNA e do RNA, da inoculação da RNA ao DNA. Temos duas diferentes. E era por isso que eu lhe ia perguntar, porque nós ouvimos falar de facto no RNA mensageiro e no DNA, portanto, isso fala-se, mas é preciso que fique bem claro e por isso lhe peço que a pessoa explique. Aquilo que acontece em todas as células, nas suas, nas minhas, nas da bactéria, nas do mosquito, nas do rato, é que há um património genético, os genes que nós temos todos, material hereditário, que se exprime, que é copiado em RNA esse que é depois traduzido em proteínas. O objetivo aqui é termos proteínas disponíveis para reagir, para ficarmos imunizados contra essas proteínas do vírus, nomeadamente, neste caso, aquilo que é a proteína S, proteína da espícula. Como é que nós somos capazes de inocular essa proteína? Ou inoculamos diretamente a proteína, que é o que está a fazer esta nova vacina agora, que foi mais recentemente utilizada. Aquilo que eram as vacinas convencionais eram vacinas de proteína, vacinas em que se inoculava a proteína para o organismo, para o sistema imunitário do indivíduo reagir contra essa proteína. A proteína do próprio vírus. Do próprio vírus, feita naturalmente, ou extraída ou preparada artificialmente no laboratório. No caso destas vacinas... Agora não. Com estas não.
É a mesma coisa, só que a fábrica de fazer as proteínas já não é a fábrica, enfim. A matéria-prima não é o vírus. A matéria-prima é o RNA ou o DNA, que fazem a mesma proteína, mas que é feita nas nossas células. Somos nós que fazemos a proteína. Ou seja, ao inocular o DNA vai para o núcleo da célula, é transcrito em RNA e o RNA é traduzido no citoplasma nessas proteínas. Se inocularmos diretamente o RNA é diretamente traduzido nas mesmas proteínas. Portanto, estas vacinas, tanto as vacinas de DNA quanto as vacinas de RNA, pressupõem a síntese desta proteína S nas nossas células. E é nesse sentido que elas são parecidas, se quisermos. Todas tiram partido daquilo que é a capacidade que nós temos de sintetizar proteínas nas nossas células, desde que tenhamos o RNA. E o RNA pode ser diretamente injetado, como é o caso da vacina da Pfizer ou da vacina da Moderna, ou o RNA pode ser também produzido dentro das células quando se injeta o DNA, o gene das mesmas proteínas, que é o caso da vacina da AstraZeneca ou da Janssen, em que se injeta o DNA e são as nossas células que produzem o RNA para a seguir produzir a vacina, para a seguir produzir a proteína que vai imunizar contra o vírus. Portanto, O que é que o professor lhe parece? Serão dois caminhos diferentes que farão o seu caminho, portanto seguirão com dois caminhos diferentes, ou continua tenderá a ser mais utilizado que o outro, e ainda há o tradicional, o tal de ir buscar o sim, o tradicional, mas tendencialmente, em minha opinião, esta utilização do RNA como estratégia de vacinação vai ter vantagem, vai ter futuro, penso eu. O DNA, para já o DNA só funciona dentro do núcleo, e ao ser inoculado no indivíduo, ele vai ter que migrar para a célula, da célula para o núcleo, e do núcleo depois é que funciona. E tem-se visto, e está-se neste momento a acompanhar, que as vacinas de DNA estão a ser, entre aspas, menos eficazes do que as vacinas de RNA. Nós vimos que as pessoas a quem foi administrada a AstraZeneca ou a Janssen estão neste momento a levar reforços das vacinas de RNA. Não é por acaso. É porque, de facto, as vacinas de RNA estão a deixar um rastro mais elevado, estão a produzir mais anticorpos, porque com as mesmas sequências genéticas produzem mais proteína e são capazes de imunizar melhor. Por outro lado, o DNA há sempre um risco de recombinar com o nosso genoma. E se ele recombinar com o nosso genoma, podemos vir de hoje à amanhã a ter células modificadas por via da vacina. Ao contrário do que acontece com o RNA, que é uma molécula disponível, que vai ser usada e vai se deitar fora e vai desaparecer, não vai ter consequências, ok? De forma que a minha perspectiva é que as vacinas de RNA vão fazer o seu futuro e vão também, em grande medida, em minha opinião, substituir as vacinas de proteína, porque vai ser possível combinar várias proteínas num único RNA e imunizar o indivíduo contra várias proteínas ao mesmo tempo, vários patogénios ao mesmo tempo. Isso é expectativo. Sim? A pergunta que lhe faço é esta: como é que se justifica, porque é que isso acontece, na sua opinião, que apesar de tudo agora, falámos aqui com o microfone fechado, que apareceu ou vai aparecer uma nova vacina, além daquelas que aqui já falámos, que é mesmo tradicional, vai buscar a proteína sim. lá ao vírus. Portanto, foi porque se atrasaram? Eu não sei. Não fará muito sentido. Eu não sei se tem essa noção. Nós temos, José Faustino, não sei se tem essa noção, nós temos neste momento centenas de vacinas no mundo a serem desenvolvidas. Claro que há empresas que têm mais capacidade económica, capacidade de trabalho, capacidade de profissionais, de chegar mais depressa. E naturalmente a AstraZeneca, a Janssen, a própria Moderna, conseguiram chegar mais depressa, a Pfizer, conseguiram chegar mais depressa. E até porque escolheram uma tecnologia que é mais fácil, que é mais rápida. As outras, uma que também é a GlaxoSmithKline, que é também uma das importantes da Sanofi, é uma das importantes empresas, que desenvolveu inicialmente, ao mesmo tempo destas empresas, uma outra vacina tradicional que não se mostrou tão eficaz quanto estas. Não produzia os mesmos efeitos. Eles desistiram de fazer essa vacina, que entretanto continuaram a desenvolvê-la posteriormente com outras condições. E essas estão a aparecer agora. Tem que ver, por um lado, com a tecnologia destas vacinas, que é uma tecnologia mais rápida, foi possível fazê-las mais depressa, e por outro lado, com aquilo que foram os recursos que foram colocados enfim, no desenvolvimento destas vacinas. Foram colocados muito mais recursos nestas vacinas com o apoio dos Estados Unidos e da Europa do que nas outras vacinas que estão a ser produzidas pelo mundo inteiro.
Nós em Portugal temos uma vacina, a vacina nasal, já ouvi falar nisso com certeza, que está a ser desenvolvida. Não sei quando é que ela lá chegará, se lá chegar. E essa em que qualidade, em que tipo é que se encaixa? É na tradicional, com a proteína, ou é em alguma das outras novas? É numa lógica de proteína, mas com uma imunização mucosal. É uma imunização que não é a tradicional de uma injeção. É para imunizar, enfim, aquilo que é o ambiente por onde o vírus entra. Tem toda a lógica. De alguma forma, há estudos que estão a ser feitos, nomeadamente com a proteína, com os vírus da gripe. Também é um vírus que também se infecta por via oral, por via inalatória, de forma que esta estratégia de desenvolver uma proteína que possa produzir IgA, que possa imunizar as mucosas, pode ser interessante para impedir, como uma primeira barreira para o vírus penetrar no organismo. E se ele tiver uma primeira barreira e não conseguir penetrar em quantidade muito significativa, quer dizer que provavelmente não vai conseguir infectar. Uma das coisas que está sempre presente é a questão com as novas estirpes, portanto, como é que a vacina reage, como é que funciona perante cada uma delta. Dizem que na delta que era mais eficaz, na Omicron continuava, lá estão sempre as tais dúvidas, e não se fica bem com uma certeza. Quase que se conclui, portanto, lá está, como leigo e como todos os nossos ouvintes, quase que a percepção que temos, e falaremos disso mais adiante, é que talvez num futuro breve se façam vacinas com o tal RNA mensageiro diferente, portanto, com um sinal diferente, para atacar conforme a evolução do vírus. Não sei se será assim, se não. É perfeitamente possível e esta tecnologia permite que isso ocorra com alguma rapidez. Agora, deixe-me dizer que isso não é muito necessário nesta fase. Porquê? Nós falamos, se estivermos a falar de uma proteína, neste caso apenas a proteína S, tem vários epitopos, tem várias regiões da proteína que podem interagir com os anticorpos e que pode ser neutralizada por essa via. Ora bem, as mutações, apesar de serem muitas, não podem mudar toda a estrutura da proteína, porque se elas mudarem toda a estrutura da proteína, a nossa proteína não vai cumprir a função de se ligar ao receptor ACE2. E para ela cumprir essa função tem que manter globalmente uma estrutura adequada para essa função. E ao manter essa estrutura adequada para essa função, vai ter que manter alguns epitopos. Por isso é que uma vacina contra uma variante Delta vai continuar a ser eficaz para uma variante Omicron e vai continuar a ser eficaz para uma qualquer outra variante que tenha a mesma funcionalidade, em que a proteína S é necessária para ligar ao receptor da célula. E aí a proteína S não pode mudar absolutamente. Ou seja, há regiões, há características que têm que ser invariantes, porque se essas características se mudarem, o vírus deixa de ser capaz de se ligar à célula. E se o vírus não se ligar à célula, não existe, não infecta, ok? Por isso é que as vacinas continuam a ser eficazes. Claro que tem que se verificar em caso concreto qual é o nível de eficácia que cada vacina mantém para cada uma das variantes. Mas a expectativa é que por cada nova variante vai continuar a existir um nível significativo de resistência da vacina, porque a vacina vai ser contra uma proteína que não pode variar toda, pode ter umas pequenas mutações, não pode variar absolutamente toda, porque se varia absolutamente toda, deixa de funcionar, deixa de ser capaz de ligar o vírus à célula, de acordo? Neste momento estima-se que haja pelo menos 9 epitopos na proteína S, se 9 epitopos desses 2 ou 3 se a variar, ainda que temos os outros todos que são suscetíveis de interagir com os anticorpos, que são produzidos na vacinação, não é? Podemos talvez concluir que, de um modo geral, todas as vacinas que temos utilizado, mais coisa, menos coisa, mais ou menos um bocadinho, elas são eficazes em todas as estirpes que vão surgindo. É verdade que sim, é verdade que sim. A questão que se coloca aqui, e a questão porque se fala sobre infecções e reinfecções, tem a ver com aquilo que é a carga relativa do vírus. Imaginemos que nós temos, neste momento nos vacinamos e que temos, imagine, 1000 anticorpos no nosso organismo. Se, entretanto, não tivermos contacto com o vírus, esses vamos perdendo. Amanhã só temos 10. E se nós só tivermos 10 e tivermos uma carga de 100 vírus em cima de nós, não vamos ser capazes de atacar todos ao mesmo tempo. Então vamos nos deixar infectar. Mas vamos recuperar em pouco tempo e não vamos ter doença. Ok? Agora, infecção vamos ter, quando perdermos os anticorpos que temos presentes. Mas também é por isso que talvez que era aquilo que iria perguntar a seguir, que era a duração do efeito
Portanto, os anticorpos vão desaparecendo e daí que vem os reforços, não é? A ver, os anticorpos são produzidos por células. São as células que os fazem. Essas células são os linfócitos. Certo, mas são estimulados pela vacina. São estimulados pela vacina para evoluir naquele sentido. Enfim, uma percepção que é preciso que nós tenhamos, os linfócitos são provavelmente as células que mais depressa morrem. Eles nascem e morrem um dia, 2 dias depois, se não servirem para nada. Se, entretanto, forem retirados do plano de morte porque encontram um antigênio, encontram uma vacina, eles vão sofrer imensas alterações e mutações para fazer evoluir os seus anticorpos para se adaptarem melhor ao antigênio, neste caso à vacina. E a determinada altura do campeonato, digamos, tantas mutações a célula sofreu que esqueceu-se de como é que se suicidava, como é que morria, e não morre. E ao não morrer fica de memória, e ao ficar de memória fica com capacidade para produzir aqueles anticorpos. Eu não sei quanto tempo dura a imunidade, mas de alguma forma se apostaria que a imunidade, que é de tipo celular, que está a ser induzida com estas vacinas, é para a vida. Nós vamos ficar imunizados para o resto da vida. Agora, vamos perder anticorpos? Sim, claro que sim. Nós, à medida que o tempo vai passando, 6 meses depois, se calhar não temos anticorpos à vista, que se vejam. Agora, os linfócitos B, de memória, estão lá. E vão produzir os anticorpos, os B e os T, e vão produzir os anticorpos quando houver um novo desafio, quando desaparecerem novamente os antigénios no organismo do indivíduo. Claro que se a carga for grande... Mas isso mantém-se sempre, não é? Essa memória mantém-se sempre. Expectativamente para o resto da vida, porque é uma imunização muito eficaz, é uma imunização de tipo celular. A pergunta é esta, qual é a necessidade do reforço? Tomamos uma vacina num determinado tempo, depois um mês depois outra, e foi recomendado ao fim de 6 meses. Quando chegámos à 8ª ganhamos a torradeira. Vamos lá ver. E essa é a pergunta também, se foi um reforço ou se há mais reforço. Vamos ver. Neste momento, como eu lhe dizia há pouquinho, enfim, não fui eu que disse, foi um comentador de televisão, que nós somos em curso 3 pandemias, a do vírus, a do medo e a económica. Ora bem, a pandemia do medo é muito significativa e muito importante, ainda, para muita gente, o que quer dizer que se nós formos dando vacinas, vamos reduzindo aquilo que é a capacidade de medo que as pessoas têm. E eu penso que é a função mais importante destes reforços das vacinas, é a capacidade de reduzir o medo da infecção. O vírus está a evolui no sentido de ser mais infeccioso e menos patogénico. Acredito que a imunização seja uma imunização suficiente para a maior parte das pessoas. Agora, também estamos a falar de um período de imunização num ano. Ainda não se conhece muito bem, não se conhece exatamente, com vacinas que são absolutamente novas. Podem aquilo que se prevê e que se antevê não ser exatamente aquilo que venha a acontecer. E daí que, na dúvida, tendo em conta também que compramos 38 milhões de vacinas, somos 10 milhões, cada um de nós vai ter direito a 4 ou 5. Quer dizer, podemos continuar a fazê-las nesse sentido, não é? Agora, também não há nenhuma contraindicação, não faz mal. Antes, pelo contrário, cada vez que nós nos somos confrontados com antigênio, vamos ficar com os nossos anticorpos mais bem definidos. Em princípio, cada readministração, cada inoculação da vacina vai melhorar a resposta. Isso faz parte da própria evolução do sistema. Ainda que lhe faça uma pergunta indiscreta ao seu professor por si, quando tiver, vai recebendo os reforços ou chegar a um ponto... Já recebi 3, já me deram 3 doses. 3 doses, foi como eu, estamos empatados. Exatamente. Mas eu, por mim, se vier outra, vou. Claro que sim, claro que sim. E o seu professor também vai. Também irei. Ou seja, admitindo que não é necessário, se ela está disponível, o sistema imunitário vai ficar melhor a seguir. Ok? Isso leva, mas vai ficar melhor. Com certeza. Leva-nos também, porque reforça os tais anticorpos, né? Aumenta os anticorpos. Exatamente. Mas isto leva a uma outra pergunta que está na ordem do dia, com os chamados negacionistas, e tudo. Eu não gosto muito do termo, mas enfim, é o que se diz. E o medo dos efeitos secundários. Tem sido um problema. É claro que todas as coisas na vida têm os seus riscos, não é? Mas... Zé, deixe-me dizer, estas vacinas, como eu lhe dizia, estão disponíveis nos laboratórios, na investigação, há 30 anos. E até agora não tinham sido usadas. Exatamente com receios desses efeitos secundários que não se conhecem, e alguns deles se podem antecipar e são muito negativos. Daí que estas vacinas nunca foram usadas.
Em situação de emergência, como foi o caso, em que era preciso terminar com uma Mas nem pandemia. sequer tinham sido testadas. Não, sim, têm sido testadas. E claro, temos tido algumas situações, enfim, em que é menos agradável, outras que é mais agradável, particularmente nos animais, têm sido muito testadas. Agora, nós temos recombinações que ocorrem com os DNAs nas células, e essas recombinações podem ser perniciosas, de forma que esse receio que se manteve, houve inclusive naquilo que é a terapia genética, houve nos monatórios em determinada altura, porque houve umas pessoas que morreram por via deste tipo de intervenções, daquilo que foi a administração de DNA, que neste momento já está de novo a ser administrado, aquela menina Matilde, por exemplo, há pouco tempo, que recebeu um medicamento de terapia genética. Isto foram coisas que houve um monatório durante algum tempo em que não se podia fazer. Aqui não estamos a falar de terapia genética, mas estamos a falar quase de terapia genética. Estamos a falar de um DNA que é inoculado nas pessoas, DNA esse que pode alterar o DNA que a pessoa tem. Daí os receios que havia, como lhe digo, há muito tempo que estas vacinas estavam desenvolvidas e não eram usadas. Neste momento alterou-se aquilo que era a relação do risco-benefício, e que passaram a ter um benefício muito maior que aquele que se antecipava antes. E aí foi possível usá-las. As autorizações foram condicionais, lembrar-se-á disso, pelas agências europeias, pela FDA, pela Agência Europeia do Medicamento, e neste momento a única que eu me presumo que tenha já autorização definitiva será a Moderna e a Pfizer, que são as de RNA, são as mais inócuas nesse aspecto. As de DNA, não sei se serão extintas, se não, porque têm uma outra vantagem a seguir, que é serem estáveis, são mais estáveis que as de RNA. As de RNA precisam de temperaturas mais baixas para se conservar. E aí, enfim, se nós quisermos utilizar as vacinas generalizadamente no mundo, não temos cadeias de frio para grandes zonas do mundo. E aí, sequer as vacinas de DNA voltam a ter vantagem. Mas falando nas vacinas de nova geração, já aqui tocámos esse aspecto, mas uma das vantagens que talvez haja no RNA, visto que ele agora se porta bem com os efeitos secundários e tudo isso que estamos a falar, é capaz de ser fácil, ou mais fácil, a mudança como é que se chama? A pessoa já disse, sou mau aluno, do RNA em si, portanto, do sinal. Tanto o RNA quanto o DNA são muito suscetíveis de ser alterados. Recordo que foi em 1953 que o Watson e Crick ganharam o Nobel, que descobriram a estrutura do DNA. E desde daí para cá, nós temos observado uma alteração significativa na nossa vida por tecnologia de DNA recombinante. É tudo recombinante à nossa volta, desde as vacinas aos medicamentos, ou o que quer que seja. De forma, a tecnologia de manipulação do DNA está muito bem estabelecida, do DNA e do RNA. Portanto, é uma coisa relativamente fácil de modificar, se quiser adaptar. Domina-se muito bem, essa tecnologia está muito bem dominada em muitos sítios, muitas zonas, de forma que a adaptação desse RNA para um ou outro RNA que tenha outras características é relativamente simples. Aliás, a própria Moderna já anunciou que vai fazer uma vacina em que junta aquilo que é o Omicron com a gripe. A gripe. Faz as duas ao mesmo tempo. E as vacinas de RNA e as DNA têm esta flexibilidade de poder, numa única molécula, ter vários epitopos de diferentes vacinas. Mas o essencial do produto, chamamos-lhe assim, também se modifica em função dos tipos que vão aparecendo, ou não? Vai havendo alterações, mutações. O essencial não pode mudar. Era isso que eu estava a dizer há pouco. Claro. Porque se o essencial muda, o vírus deixa de ser capaz de infectar as células que infectava até aí, passa a infectar outras ou não infectar nenhumas. Okay? Imagine que a proteína S que é completamente mudada. E se a proteína S for completamente mudada, quer dizer que ele não vai ser capaz de se ligar ao receptor ACE2. E se não se ligar ao receptor, não infecta a célula. Ok? Portanto, a proteína S não pode ser completamente mudada. Porque aqueles vírus em que a proteína S for completamente mudada não estão cá. São os peixinhos que não têm medo dos tubarões. Desaparecem. Não evoluem. Portanto, a mudança nunca pode ser absoluta. Mudar, mas pouco. Exatamente. Just enough. Mas outra questão que se coloca em relação ao vírus e à pandemia são os medicamentos para curar a doença. Não existiam e agora começam já a nível experimental. Penso que nos Estados Unidos já foi aprovado. Na Europa também há já alguns. Já alguns, portanto, fala-se que primeiro apareceram ou que são apenas para tratamento hospitalar
mas também já ouvi falar que anda a aparecer, ou estão para aparecer, uns que se tomam como qualquer comprimido em casa. Estou com gripe, há duas abordagens terapêuticas para esta situação. O problema que nós temos com a Covid é que não é o vírus, enfim, outro dia falava-se, alguém fez esses cálculos, se nós juntássemos os vírus todos, o SARS-CoV-2 que estão no mundo, se calhar éramos capazes de os meter todos numa lata de Coca-Cola. O que quer dizer que o vírus ocupa muito pouco espaço, o vírus produz muito poucos efeitos. O que produz verdadeiros efeitos é a nossa reação ao vírus, é o processo inflamatório, é aquilo que nós fazemos em resposta ao vírus. De forma que aqui há duas abordagens terapêuticas possíveis, uma delas é controlar o processo inflamatório, isso está a ser feito com os corticoides, com uma série de outras moléculas que estão a ser feitas, anticorpos monoclonais específicos que estão neste momento a inibir aquilo que é a resposta inflamatória do indivíduo, e se o indivíduo não tiver uma resposta inflamatória intensa, não vai ter problemas de saúde graves por via da Covid. Outra das estratégias, das abordagens terapêuticas é neutralizar o vírus, é encontrar elementos que de alguma forma possam combater o vírus, e é isso que está neste momento a surgir. As outras terapêuticas para aquilo que é a utilização de anti-inflamatórios, há vários que já existiam para outras doenças e que estão a ser usados nas doenças graves de Covid nos hospitais. Os corticoides, enfim, falou-se muito na betametasona em determinada altura, mas toda a gente sabe que isso é um anti-inflamatório de excelência e que estava a ser usado há muito tempo, aquilo que são as varfarinas, para evitar as coagulações, uma série de outras coisas que são, digamos, que são para corresponder àquilo que é a reação que o organismo faz ao vírus. E essas terapêuticas estão no terreno há muito tempo, continuam a ser desenvolvidas outras. Não só para esta doença que é inflamatória, como para outras doenças inflamatórias. O caso daquilo que é a terapêutica específica, os antivirais, que é assim que se chama, moléculas que destruam o vírus ou que impeçam o vírus de infectar a célula, essas sim, essas são essas que estão neste momento em intensa atividade de investigação, que foram já autorizadas 2 nos Estados Unidos, na Europa também já foi autorizada pelo menos uma, e que está em ativa experimentação. E aí estamos a falar de coisas, enfim, do género de outros antivirais que conhecemos, desde para a SIDA. A SIDA já não é uma doença, já não é uma doença crónica, ela é uma doença que já não mata, se a pessoa fizer o tratamento adequado, e o principal tratamento são antivirais, são moléculas que reconhecem mecanismos do vírus e que ao impedir esses mecanismos do vírus impedem que o vírus se propague. E é isso que se está neste momento em desenvolvimento para o SARS-CoV-2. Ou seja, a perspectiva que se avizinha é haver uns medicamentos, vou-lhe chamar eu, um bocadinho mais fracos para um tratamento logo doméstico, ir à farmácia e comprar, sim, como haverá medicamentos para uso hospitalar que também vão ajudar. Estão a ser usados. Já estão a ser usados. Claro. Enfim, quem é que morre? Quem é que morre neste país, nos hospitais? Tirando essa criancinha, vamos ver se descobrimos porque é que ela morreu. Principalmente os velhos. Os velhos que têm outras patologias e morrem de outras coisas. Morrem com Covid. Se não tivessem feito o teste à Covid quando entraram no hospital, morriam com a patologia com que lá entraram. Agora morrem de Covid porque eles tinham Covid. A Covid de maneira geral, tem um pouco impacto. A previsão é que passe de pandemia a endemia. Certo. O nosso Presidente da República, que não é técnico, está no meu grupo, e não no seu, já declarou isso, mas isto não se trata por decreto-lei. O Primeiro-Ministro foi o Dia da Liberdade, enfim, coisas políticas, não é o que entrar agora aqui para o caso, mas dentro de uma previsão possível, não é? O que é que o seu professor lhe parece? Será para breve esta situação de endemia? Sim, eu acho que é para breve. Conviver com o resto do pessoal bem? Eu acho que se calhar já estamos nessa fase, ou quase que estamos nessa fase. Se nós virmos as taxas de infecção que temos, de 40 mil por dia, qualquer dia estamos todos infectados. E quando estivermos todos infectados... Já ninguém nota, já ninguém quer saber disso por nada. Já coabitamos com facilidade. E isso é endemia. Sr. Professor, por uma explicação melhor para entendermos, isso acontece, suponho eu, com o vírus da gripe. Exatamente. As pessoas ficam mal, algumas até morrem, lá estão os mais velhotes, e outros, aquilo é uma constipaçãozinha, uma coisa ligeira. É verdade. Vai ser a mesma coisa, não é? É que o vírus não existia. Se você olhar, volto outra vez a dar o exemplo do ébola. O ébola, você tem surtos que é 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Porquê? Porque ele mata os hospedeiros. Pois, isso é. Os vírus, vamos pôr entre aspas, faz favor. Os vírus inteligentes, os vírus espertos, não matam o hospedeiro, preservam-no, para se continuarem a replicar.
Esses são os menos patogénicos, claro. O ébola é estúpido, o ébola é estúpido, É estúpido. Nesse sentido é estúpido. Mata o hospedeiro e deixa de existir ele próprio, não é? Este é mais inteligente. Este é mais perto. É mais perto. É mais perto. Ao longo deste período de todo tempo assistimos a várias coisas, houve várias medidas tomadas, não é? Portanto, umas certas, outras erradas. Talvez um dia se faça a história disso, ou talvez pouco importe, mas para quem trabalha na ciência, como é o caso do seu professor, isso talvez interesse, porque um leigo na matéria, como todos nós somos, começamos a perceber certas coisas do género, eu não digo nada em concreto, mas isto não faz sentido, então, mas porque é que isto é assim, porque é que não é de outra maneira, então se isto é assim, porque é que não há de ser assim? De um modo geral, o que é que lhe parece as medidas tomadas? Depois notou-se uma certa a sensação que eu pelo menos tenho é que os cientistas, não quer dizer que falassem todos os especialistas, não que falassem todos pelo mesmo, afinassem todos pelo mesmo diapasão, mas de um modo geral falavam determinadas coisas no mesmo sentido. E depois eles falavam, e ao fim de um tempo o político vinha atrás e aplicava. Portanto, não era faça e faz-se. Depois também havia quem dissesse, não, isto, usando aquela conversa do Churchill, a guerra é demasiado importante para a deixarmos só na mão dos generais. Isto é muito importante para ficar só na mão dos médicos. Assim, dizendo estas coisas todas e numa observação assim, deste tempo todo, o que é que o seu professor acha? Ora bem, nós olhamos para muitas das medidas e achamos que as medidas foram mal tomadas. Agora, o que acontece é que as medidas foram tomadas no contexto em que o foram e com os dados que tínhamos. É bom que nós recordemos que estamos a viver uma experiência nova, em que os dados não se conhecem. Portanto, há quem palpite A e quem palpite B. Umas vezes o A acerta, outra vez acerta o B. Eu recordo-me sempre no início, quando a Direção-Geral de Saúde dizia que era perigoso usar máscaras. E era perigoso porque usar máscaras, de alguma forma, as pessoas relaxavam com o uso da máscara e a seguir não tomavam as precauções. Neste momento é ridículo. E também dava jeito porque não havia máscaras. Não havia máscaras que chegassem para toda a gente. Agora, a gente agora ri-se, mas naquela altura, naquele contexto, eu não sei se a Direção-Geral de Saúde podia ter feito outra coisa. Claro que é uma medida, uma atitude que toda a gente neste momento concorda que não faz sentido em termos de pandemia. Quanto mais barreiras criarmos, menos probabilidades temos de transmitir o vírus uns aos outros. Mas se não havia máscaras para os profissionais de saúde, a estratégia que a Direção-Geral de Saúde usou foi dizer que as máscaras eram perigosas, era bom não usar, para que ficassem disponíveis. E não se conheciam os dados, não tínhamos os dados que temos hoje. Portanto, muitas destas estratégias... Mas o seu professor não acha melhor e preferível, nenhum de nós é político, portanto, falamos à vontade sobre isto, e o seu professor particularmente, não acha melhor um regime, um sistema de comunicação, de falar a verdade às pessoas? Dizer, olha, tenham lá cuidado, se houvesse máscaras para todos, a máscara era boa. Mas como não há, olha, acomodem-se em casa, estejam sossegados, não é? Por exemplo, uma coisa que me faz uma grande confusão é que, e tenho dito isto muitas vezes, até aqui na rádio, que é uma informação para mim que é muito importante, é saber a capacidade dos hospitais. Não é só desta doença, é de todas. Porque se eu souber que, eu moro aqui perto do Hospital de Évora, se eu souber que o hospital que tem não faço ideia, vou dar um número ao calha, mas que tem 60% da sua capacidade livre, eu corro riscos, mas até estou um bocadinho mais à vontade, se calhar facilita um bocadinho mais a coisa. Se não, o hospital só tem 10% da sua capacidade disponível. Oh diabo, eu estou aí, meto 2 máscaras e creme em casa e tudo isso. Essa informação é muito difícil obtê-la. A ver, daquilo que são as medidas de saúde pública, das várias medidas, em termos genéricos, não só necessariamente para esta, uma das medidas mais significativas é a comunicação e a comunicação credível. É muito difícil um político comunicar credivelmente, porque um político tem que obedecer a outros objetivos. Eu recordo-lhe há um ano atrás, quando o Primeiro-Ministro anunciou que era preciso salvar o Natal. Lembra-se disso? Lembro perfeitamente. E quando se salvou o Natal, o que se fez foi propagar a infecção. Estragou-se o Ano Novo.
E neste momento aconteceu a mesma coisa, só não foi tão grave porque a infecção está a ser menos patogénica. Agora, estamos a falar da mesma coisa. Agora a questão é, será que um político podia ter feito de maneira diferente? Ele tem que agradar às pessoas. Vamos ter eleições no fim do mês. Eles têm que agradar. Não, mas ainda bem que o Sr. Professor leva isso para esse lado, porque eleições também há na Suécia. Certo. E lembra-se que, no princípio, houve uma grande controvérsia porque a Suécia fez tudo ao contrário. Quer dizer, não era um colega meu que fez a carreira toda dele na Suécia, mas velho como eu, reformou-se, veio para Portugal. Outro dia, falando com ele, me dizia que ele não percebe como é que é possível, né, em Portugal, as pessoas fugirem aos impostos. Porque ele estava habituado a pagar impostos e zangava-se com o governo, com o Estado, se não lhe cobrasse os impostos, porque os impostos eram para cumprir objetivos, cumprir serviços. Estamos a falar de situações muito diferentes, do norte da Europa. Mas na Suécia eles têm contrapartidas, pagam impostos, mas sabem que aquilo se Exatamente, portanto, nós estamos a falar nos países latinos, nos países do Sul, em que nos países do Sul falar a verdade não compensa. Mas Sr. Professor, o que é certo é que eu lembro de ouvir a pessoa que decidia isso, que acho que nem é ministro, portanto, lá segundo a Constituição deles, era aquele, acho que é médico, que disse, no fim, já estava tão cansado de tanta pergunta, de quando isto depois acabar, ou quando isto se regularizar, depois falamos. Depois é que a gente trata das estatísticas. Eu percebi o que ele queria dizer é que, pronto, estão a morrer muitos aqui, muitos suecos, mas quando isto acabar, vamos lá ver quem é que tem mais mortes. Curiosamente, eu deixei de ouvir falar na Suécia. A Suécia não se fala muito, é difícil apanhar dados sobre a Suécia. O que é que o Sr. Professor parece? Eu sou levado a crer que a política que os suecos utilizaram não era tão disparatada como isso. Na altura era, agora não. Os espanhóis neste momento estão a ter uma política idêntica à da Suécia, mas neste momento, vamos lá ver, na altura, fazendo os cálculos, enfim, em cima do joelho, sem muita precisão, as taxas de morte que nós tínhamos por infecção eram elevadíssimas. Ou seja, Nós em Portugal éramos dos piores do mundo. Não só em Portugal, no mundo inteiro. Mas as taxas de morte por infecção eram muito elevadas. O que quer dizer que se deixasse infectar à vontade para ganhar a imunidade de grupo, haveria imensas pessoas a morrer. Portanto, era preciso evitar que houvesse tantas infecções. Naquela altura, com a infecciosidade e a patogenicidade do vírus. Neste momento, com aquilo que é a infecciosidade grande do vírus, mas a patogenicidade baixa, faz todo o sentido a atitude da Suécia. Ou seja, porque ao fazer essa atitude, nós vamos imunizar mais gente de forma natural e mais bem, mais eficazmente imunizados, vacinados, se quisermos, se tiverem tido a infecção, e a infecção que é benigna. Ainda hoje tive, enfim, nos aulas para os miúdos, 2 ou 3 que vieram do confinamento e 2 ou 3 que foram para o confinamento, uma tossecita, uma dor de cabeça, um desconforto, todos na maior. Ou seja, estão muito mais bem imunizados que eu vacinei, não é? Portanto, havia uma lógica, há uma lógica, claro que naquela altura em que os suecos começaram por tomar essa decisão, não se conhecia tão bem quanto se conheceu depois. Eles abandonaram essa opção mais tarde. Depois começaram a apertar. Exatamente, porque viram que de facto com essa opção haveria demasiadas mortes e já não havia capacidade de resposta dos serviços de saúde. Dos hospitais, exatamente. Este é o tal problema, não é? Exatamente. Agora, a partir do momento em que nós temos uma pouca infeccionidade, nós neste momento com 40 mil infecções, temos 17 pessoas a mais no internamento hospitalar e temos 14 pessoas a menos nos cuidados intensivos. Ou seja, de que é que estamos a falar? Há 40 mil pessoas que se infectam a mais durante um dia e não vai ninguém para os cuidados intensivos. Antes, pelo contrário, saíram pessoas dos cuidados intensivos no dia de hoje. Portanto, são coisas diferentes face àquilo que é a situação. Assim, a opção sueca ou a opção portuguesa na altura poderão fazer mais ou menos sentido. Penso que naquela altura fazia mais sentido. Mas isso sabemos-lo agora. Nós sabíamos na altura. Os suecos, quando tomaram essa opção, não tinham os dados que agora temos, não é? Claro. Para eles fazia sentido a opção que tomaram, que depois viram que não era correta e mudaram. E o processo de vacinação, houve altos e baixos, mas depois aquilo entrou em velocidade de cruzeiro, sob o comando do almirante, e acabou por correr bem, não é? Portanto, depois houve ali uma medida política, penso eu, que queria desmantelar as coisas. Claro que parte dos municípios não foram nessa conversa, e depois começaram-se a reagrupar agora outra vez para a terceira dose, e já está outra vez em cruzeiro, não é? Sim, qualquer dia estamos para a quarta, não é? Vamos continuar.
Até de manter, é de manter todo aquele em funcionamento, não é? Provavelmente sim, provavelmente sim. Como lhe digo, o mais significativo aqui talvez já não seja, nesta fase, a pandemia do vírus, talvez seja mais a pandemia do medo. Ou Mas seja, eu pergunto também isto para levar a um outro ponto. Eu lembro-me, a minha imagem que tenho sempre das vacinações era que, quando eu era miúdo e o regime era outro, mandava cá o doutor Salazar, toda a gente se vacinava. Eles já iam à escola, quando não iam à escola, íamos nós à delegação de saúde, como se chamava, e eu lembro-me de uma senhora enfermeira que parecia uma coisa. A senhora não tinha culpa nenhuma, coitado, já não deve estar entre nós, mas o barulho das seringas, tudo aquilo à espera no corredor. O ato da vacinação, havia um boletinzinho, uma caderneta, em que nós cumpríamos aquela grelha, está vacinado da varíola, está depois era a tuberculose, era uma rotina do dia a dia. Aqui arranjou-se uma coisa de exceção, as pessoas não estavam muito habituadas a isto. E a pergunta é esta: isto não voltará outra vez a esse sistema? É da gripe, vamos arribar a vacina. Tem que haver um centro de vacinação. Há vacinas e há vacinas. Aquilo que são os detratores da vacinação, aquelas pessoas que não querem ser vacinadas e que combatem a vacinação, de alguma forma baseiam-se em alguns dados objetivos e, em termos de argumentos, têm alguma razão. Claro que perdem essa razão toda quando falamos em situações de epidemia, situações de pandemia. Se olharmos, por exemplo, para a tuberculose foi descoberta o antibiótico, foi utilizada a vacina, vários tipos de vacinas, e ao vermos a evolução da patologia e se posicionarmos aquilo que foram os eventos mais significativos em termos de vacinação, em termos de terapêutica, nós vemos que aparentemente a evolução não teve nada a ver com isso. Ou seja, não foi por ter havido vacina que a infecção caiu, a infecção já estava em queda por via daquilo que era da lógica humana, daquilo que era maior higiene. E isso é o argumento principal da maior parte dos detratores das vacinas. Agora, quando estamos a falar de uma situação desta, uma situação de emergência, claramente uma situação de emergência, aí essa questão não se põe. E o facto de ter havido uma adesão muito grande à vacinação teve muito que ver com o receio que as pessoas tinham da infecção, por um lado, e a perspectiva que passou generalizadamente pelo mundo inteiro da solução da pandemia, que era a vacina. E sendo a vacina a solução da pandemia, todos nós queríamos contribuir para a solução. E daí que todos nos vacinamos. Okay? Daí que a adesão... Também há quem diga que os portugueses gostam de vacinas. Eu estou convencido que foi... Não. Esta geração, como uma vacinas, contávamos aos nossos filhos, e os nossos filhos, se calhar agora os filhos, também os filhos deles, dá-me a ideia que não há uma grande resistência à vacina. Deixe-me dizer que isso que você está a raciocinar não é bem assim. Posso lhe dizer que não há muito tempo tivemos uns surtos de tosse convulsa exatamente porque houve recusa da toma da vacina da tosse convulsa. Claro que não foi generalizada e foi abafada, foi não declarada. Porquê? Porque havia a percepção de que a vacina da pertussis não era muito eficaz. E ao haver essa percepção, os pais deixaram de administrar a vacina e houve uns surtos que ocorreram. Claro que neste momento as coisas já estão um bocadinho mais normalizadas, com esta emergência de vacinação, todas as outras vacinações ganharam também, como imagina, não é? Deixou de haver tanta resistência também às outras vacinações. Agora, eu acho que os portugueses somos iguais aos outros, se quisermos, conseguimos ter essa performance que já perdemos neste momento, em termos de vacinação, um pouco por via das circunstâncias. Tivemos o senhor político, enfim, que foi o secretário de Estado, que era mais do mesmo, e às tantas aparece um senhor almirante de camuflado que diz que as coisas são diferentes e vê-se acontecer as coisas diferentes e as pessoas aderiram. E o sucesso aconteceu. Claro que a responsabilidade é do almirante, mas é das pessoas que obedeceram ao almirante. Agora vem um outro que é um coronel e ninguém conhece o camarada, o novo camarada, não é? Não conseguiu ter o protagonismo do outro. As circunstâncias também são diferentes, ela não teve os mesmos que teve o almirante. O tempo passa rápido e estas coisas são muito interessantes. Agora, tinha aqui uma pergunta que estou aqui, confesso, um bocado atrapalhado. O senhor já me disse logo no princípio que mudou de ir perguntar o que é que o Departamento de Biologia da Universidade de Évora andou a fazer este tempo todo,
E agora não sei como é que lhe fazer esta pergunta. Então, mas eu respondo mesmo. O senhor mudou de escola, mudou tudo. Ora bem, o Departamento de Biologia... Se calhar é melhor perguntar o que é que o senhor professor me sabe dizer do que é que a Universidade andou fazendo nos seus vários departamentos, nas suas escolas, etc. Bem, a Universidade, como todas as instituições deste país, provavelmente criou uma task force da Covid, task force essa com uns quantos profissionais, enfim, funcionários da Universidade, que de alguma forma controlam as coisas, que olham para os números, que veem o número de infecções, que determinam os confinamentos, as regras da utilização das máscaras, dos afastamentos, dos álcool géis, da verificação dos espaços, etc, etc. Portanto, há uma task force que olha para esses aspectos organizacionais, se quisermos, disto. Relativamente àquilo que são os estudos em concreto, eu penso que vários grupos têm feito vários estudos de tipo diferente. Eu posso dizer que relativamente a mim e relativamente àquele outro estudo que falámos da outra vez, em que conseguimos encontrar umas quantas pessoas que já tinham tido contacto com o vírus em altura supostamente anterior ao vírus cá estar, embora se lembra disso, naturalmente que continuamos a fazer uma série de estudos e neste momento de testes de antigénio, para aquilo que as pessoas precisam muito de ter esses testes de antigénio para tudo e mais alguma coisa. Olha, vou amanhã fazer uma população, no dia seguinte ou para a semana vou fazer na escola. Neste momento os miúdos precisam de ser testados para que haja sossego, se quisermos, nas atividades, e aí estamos a dar um contributo para fazer esses testes, de forma a que haja uma acalmia na sociedade. Por outro lado, relativamente àquilo que são os testes serológicos, são os testes que nos dão uma indicação do nível de infecção por um lado e do nível de vacinação por outro. Tenho estado a fazer alguns estudos em que vamos olhar para aquilo que é a imunização das pessoas por via da infecção e a imunização por via da vacinação. E o que estamos a chegar à conclusão é que aquilo que é a detecção de anticorpos por via da infecção desaparece com alguma rapidez. Os anticorpos específicos da proteína M, da proteína responsável do vírus, que não está na vacina, é difícil de encontrar passados que sejam 6 meses da infecção, o que não quer dizer que a pessoa não esteja vacinada, quer dizer que não tem anticorpos, mas as células, o mais certo é estarem lá também disponíveis para serem ativadas de novo se for preciso. Relativamente às vacinas, o que temos estado a ver, não tenho ainda dados consolidados, mas a percepção que tenho neste momento com os estudos que já foram feitos, com aquilo que foi a quantidade de testes que já fizemos, é que são mais eficazes as vacinas de RNA, mais eficazes no sentido de manter os níveis de anticorpos durante mais tempo nas pessoas, e serão menos eficazes as vacinas de RNA, particularmente menos eficaz a da Janssen, que tem só uma dose. Da uma forma que essas pessoas que fizeram a Janssen, 2, 3 meses depois já ninguém tem anticorpos. E da Pfizer e da Moderna, 6 meses depois, ainda continuamos a ver anticorpos específicos do vírus, da proteína S. Por outro lado, uma coisa que me parece que tem que ser mais bem estudada, o estudo serológico nacional feito pelo Instituto Nacional de Saúde diz que neste momento há 86%, penso que é 86, 86,5% de portugueses que já contactaram com o vírus ou com a vacina, ou seja, que têm anticorpos específicos do SARS-CoV-2. Aquilo que nós verificámos no Alentejo, numa terrinha do Alentejo em Pavia, foi que tínhamos apenas 70 e poucos, 75%, ou seja, menos 10% que aquilo que é a média nacional. Das 2, 3, ou o estudo, que é relativamente pouco significativo ainda, o que eu tenho, não é significativo e se calhar a vacinação ou o nível de anticorpos é superior, ou estamos a falar de situações em que no interior teremos menos níveis de vacinação do que teremos eventualmente no litoral, que se calhar aquilo que é a falta de anticorpos no interior pode ser compensado por um excesso de anticorpos no litoral. Não sei dizer isso neste momento. Não sei dizer, neste momento os dados que eu tenho, temos os dados publicados pelo Instituto Nacional de Saúde, que diz que ao nível nacional temos uma média de 80 e tal por cento de pessoas positivas para os anticorpos do vírus, e aquilo que eu verifiquei em Pavia é que temos apenas 75%, seja de vírus por infecção, seja por vacinação. Agora das 2, 3, ou no interior temos uma menor adesão agora a adesão à vacinação existe, toda a gente está vacinada, há um por outro que não está. Não é? Tem que ser um estudo a desenvolver, como o Sr. Professor diz, e temos de ter mais dados. Voltaremos a falar com certeza, ou através de noticiários ou qualquer outra maneira. É preciso que fique bem a noção que há parte dos anticorpos que há lá a tal memória. Exatamente, são as células. São as células que fazem os anticorpos, que essas ficam lá. E vão ficar lá seguramente por muito tempo. E ao sinal de perigo reagem.
Exatamente. Todos nós estamos vacinados contra a rubéola, contra o sarampo, contra a poliomielite, contra o tétano, contra a difteria. Agora, procuremos anticorpos disso no nosso sangue. Se calhar encontramos muito poucos. No entanto, estamos vacinados. Se for preciso, aparecem. Aparecem, claro que sim, claro que sim. As células estão lá para isso mesmo, para os fazer. Sr. Professor, chegamos ao fim deste programa e, de facto, como se previa, foi muito esclarecedor e espero que os nossos ou muito ouvintes... confundidor, vamos ver se não vamos confundir. Não, porque o nosso objetivo é justamente falar das questões essenciais e de uma abordagem científica e não na conversa, como se diz, a conversa da treta, não é? Portanto, isto é assim ou assado. Eu acho que foi muito útil aquela conversa que tivemos há um ano e tal. Eu aprendi muito, suponho, portanto, à partida estava em pé de igualdade com os nossos ouvintes, suponho que muita gente aprendeu muito e agora voltei a aprender muito. Aprendi aqui coisas que de facto estava confundido, pensava que era de outra forma. Isto é a informação que é fundamental para as pessoas perceberem. Portanto, eu acho que lá no outro programa foi muito importante percebermos como é que o vírus se transmitia, a questão das máscaras, tudo aquilo, toda aquela luta, toda esta situação, para as pessoas, a partir dali, terem uma noção exata do dia-a-dia, como é que haviam de fazer, não é? E agora, há aqui uma expectativa, pelo menos ficamos com pistas sobre os anticorpos, sobre as células que ficam com a informação, sobre o RNA, sobre o DNA, portanto, isto é de facto importantíssimo. Portanto, Sr. Professor, muito obrigado pela excelente informação que mais uma vez nos presta. E até à próxima. À disposição, sempre que eu puder. Muito obrigado, Sr. Professor. Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.